E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui com alguns alunos especiais, os nossos 4 aprovados no 9º ano do Colégio Militar de Belo Horizonte. E são alguns meninos que eu gosto muito, vocês sabem disso, tenho um orgulho enorme de vocês. E eles vão compartilhar com a gente aqui hoje a experiência do cursinho, a experiência no colégio, o que levou eles a conseguir essa aprovação nos concursos mais difíceis do Brasil, né? E para isso eu trouxe aqui a Camille, aprovada no 9º ano, o Fabrício, Augusto. Bom dia. E Luiz. Pessoal, eu observei uma coisa, acompanho vocês também nas redes sociais, a gente se encontra de vez em quando no próprio Colégio Militar, no cursinho, quando vocês vão lá também. E uma coisa que eu percebi é o seguinte: vocês desenvolveram uma amizade muito grande, né? Sim. Foi até difícil separar hoje. Hoje a gente está improvisado, gente. Tem mais gente aqui porque eles são inseparáveis. Como que aconteceu isso? Como é que foi? Algum de vocês pode falar sobre isso um pouco? Porque, sobre essa questão da aproximação, né? Justamente porque a gente tava, numa situação comum. Tipo assim, mas são tempos diferentes, tipo assim, são tempos atípicos. Estudar assim, né, pelo menos pra mim e pro Fabrício, a gente já se conhece há mais tempo, a gente fez 2 anos de cursinho, a gente sempre, conversando, estudando por chamada, resolvendo questão, lista de exercício, e tipo assim, aquele convívio no cursinho, fora do cursinho, então é muito interessante também, grupo do WhatsApp pra estudar, tipo assim, é muito interessante, isso aproxima a gente, querendo ou não. Aí no próximo ano nosso, a gente colocou a Camille, o Augusto tava lá com a gente também, e a gente foi conversando, foi desenvolvendo uma experiência interessante, né? E o aperto só mudou de lugar, né? Porque antes o aperto era no cursinho, foi pro colégio, o aperto virou no colégio. Todo mundo junto. Você fala em relação ao ritmo de estudo e tudo mais. Com certeza. E, Augusto, você foi um aluno sempre muito dedicado, na minha opinião, né? Bem maduro e tudo mais. E isso reflete lá dentro do Colégio Militar também? Como que funciona? Reflete um pouco, sim. Claro que todo mundo lá já é bem disciplinado por conta do sistema. Uhum. Mas ajuda. Você manter a linha ali de um padrão de comportamento ajuda bastante. E Camille, você também foi um grande exemplo no ano passado de estudo, força de vontade, dedicação. Eu lembro que você chegava à tarde lá para fazer as listas de exercício. E onde foi isso? Você tirou de sua cabeça? Foi orientação? Como que foi? Eu já não conseguia. Tinha dia que eu não conseguia vir. No início eu até conseguia vir no horário do cursinho. Só que ficava meio apertado lá em casa. Então eu perguntei pra Jane, eu posso vir de tarde? Porque eu não sabia se eu podia vir de tarde pra tarde. Ela, sim, é bom, é até melhor. E também em casa eu acho que eu dispersava mais do que no cursinho. Aí isso até foi melhor ainda. Que você chegava lá e ficava lá parado lá, sem o povo estressando, sem telefone do lado, sem distrações. E é interessante essa coisa do exemplo, que eu lembro que você começou praticamente sozinha, né? Uhum. E depois já começaram a chegar alguns. O Fabrício mesmo foi um que começou a ir alguns dias lá para te acompanhar, etc. Eles te viram e você serviu de exemplo para eles lá, para começar a estudar. Uhum. Tinha gente que ia e depois parava. Acho que teve umas 2 pessoas que começaram a ir, depois pararam. Desistiram no meio do caminho. Eles até saíram do cursinho. A Camille puxou o bonde de todo mundo. Depois ficou eu e o Augusto lá. Foi uma época grande, ficou eu e o Augusto, e depois entrou a Lara, o João. A Camille foi minha mentora do tempo, metade do ano. Foi exemplo, né? Nossa Senhora. Ela tava indo. Aí eu vi que eu tava ficando meio pra trás, assim, o nível tava subindo. Uhum. Aí eu falei, não, tem que dar um jeito. Uhum. Aí mesma coisa, eu tava em casa, além de ter mais distrações, eu demorava muito pra chegar no cursinho. Uhum. Aí eu falei assim, não, o jeito vai ser ficar no cursinho a tarde toda. Camille já tava lá, ela era minha professora particular. Aí puxou o bonde pra cima. E, Fabrício, você fez 2 anos de cursinho. Você fez 1 ano, e no ano seguinte, assim, a gente já conversou isso várias vezes, né? A mudança positiva que você teve, ao meu ver, assim, ela foi enorme. O que você percebe de diferença, assim, do seu primeiro ano e do seu segundo ano de cursinho? Olha, acho que dá pra resumir o meu primeiro ano em
bagunça, né? Foi só bagunça. A companhia também, que eu tinha no primeiro ano, era totalmente diferente do segundo ano. Galera do meu primeiro ano, até tinha um pessoal que se dedicava, sabe? Mas ao mesmo tempo faziam bastante bagunça. Agora no segundo ano, a única pessoa que veio do ano passado mesmo tinha sido o Luiz, que realmente teve um contato próximo comigo. O resto das pessoas era tudo um pessoal mais quieto, mais decidido, sabe? Mais focado no objetivo, que realmente estudava e preferia estudar ao invés de qualquer outra coisa. Então acho que o que influenciou muito mesmo foi a questão da companhia, que influenciou bastante o meu comportamento, que, como você já viu, mudou bastante, né? Eu lembro que mais pro final do curso também você virou exemplo para os outros, que é uma coisa muito boa, né? Exemplo de dedicação, você também ficava lá com a Camila à tarde e tudo mais. A bagunça diminuiu. Não vamos falar que acabou, né? Não acabou 100%, mas diminuiu muito. E tenho certeza que isso ajudou a motivar muita gente também. O que aconteceu fora a companhia? Você teve uma decisão, alguma coisa te levou a isso? Como é que foi esse processo? Pois eu tive essa decisão de que a oportunidade ia passar. Se eu não aproveitasse, ela ia passar. E não sabia se ia conseguir ter ela de novo, sabe? É aquilo que dizem, quando a oportunidade bate, a gente tem que agarrar com todas as forças. E eu tava sentindo que tava deixando essa oportunidade passar. Então eu sentia que precisava de uma certa mudança. E o que ajudou mesmo, como eu falei, foi a questão de quem tava à minha volta. Conseguiu me ajudar a trilhar o caminho certo, que influenciou além da minha decisão, das amizades, tudo isso juntou e influenciou como um todo para a minha aprovação. E legal que vocês continuam amigos até hoje, né? Eu tenho visto aí, vocês estão bem festeiros também, estão indo para festa juntos, tirando um tanto de fotos junto. Como que tá essa vida hoje lá, Camille, no Colégio Militar? Da gente junto? Eu, o Luiz e o Fábio, a gente é da mesma sala. Tanto que o Augusto quase foi da mesma sala. Por 2 dias ele colocaram lá no mapa que ele ia ser da nossa sala, mas na segunda falou que não ia ser Trocaram. mais. A gente ficou doido, a gente ficou triste, que a gente queria o cursinho todo junto. Mas a gente é bem junto lá no colégio. Os grupinhos de amizade, assim, às vezes até, tipo, do povo do Augusto, da sala dele, a gente é muito amigo no povo da nossa sala. Eu acho uma ligação muito legal do povo, não é assim, todo o grupinho aqui não conversa com o grupinho dali, sabe? É todo mundo bem amigo, eu acho legal isso. Posso só acrescentar uma coisa? Claro. É que isso que ela falou, realmente, a sala não vira uma fronteira, porque todo mundo muito próximo. Tipo assim, claro, tem algumas bolhas, assim, de grupinhos, mas se você faz parte de ter uma relação com o pessoal assim, independente da sala que você tiver, a gente vai estar conversando todo mundo, tipo assim, junto. A 104, por exemplo, que é a turma deles, tem um pessoal maior, assim, é uma bolha de pessoas maiores. Mas aí o pessoal da 3, da 2, da 1, todo mundo conversa com eles e vice-versa. Isso é bem legal. E vocês veem uma diferença muito grande da escola anterior que vocês estudavam? No sentido de união? Com certeza. Nossa, com certeza. Porque, tipo assim, por exemplo, nos nossos intervalos lá, né? Tem intervalo dependendo da aula, entre os 5 minutos entre as aulas, né? E, tipo assim, tem um intervalo maior de 20 minutos. Aí fica uma sala indo na outra no intervalo. Fica, tipo, todo mundo indo numa sala interagindo, conversando. É muito bom. E o fato também de o pessoal lá estar desde o 6º ano, porque, por exemplo, eu falo por conta própria do meu colégio. Tem um fluxo de gente entrando e saindo muito maior do que o militar. Então, o pessoal que tá lá tá desde o 6º. Então, é um grupo muito junto. Aí a gente entra, por exemplo, no 9º ano, os concursados, e eles acolhem. Eu falo, como eu sou o único novato da minha turma, eles me acolheram muito bem, assim. Legal. Foi, tipo assim, eu era o único novinho lá, todo mundo desde o 6º, 4 anos juntos. Aí eu cheguei lá, perdido. Foi bem uma união, sabe? Foi bem amigos. Não, isso é interessante que o Colégio Militar ele estimula muito a parte da competição, né, com os jogos, com os esportes, etc., a própria questão das honrarias, mas mesmo assim o grupo é muito unido, né? É uma competição muito saudável. Eu vejo os meninos sempre elogiando quem vai bem nos esportes, etc. e tal, cria-se até uma admiração, uma competição muito boa, né? E, Camille, você falou que você tá no atletismo, né? Como que é essa experiência lá?
No início eu não sabia muito o que eu queria fazer. Eu tinha muita vontade de fazer o hipismo. Eu sempre gostei muito de cavalo. Só que pro ensino médio você tem que fazer meio que uma provinha antes do hipismo. Você tem que fazer umas coisas lá com cavalo, só que eu nunca nem subi num cavalo direito. Então eu já deixei meio de lado. Aí como eu queria fazer um esporte lá, eu fui rodando. Primeiro fiz o judô pra ver se eu gostava. Só que o que eu gostei mesmo foi o atletismo. Eu achei muito legal. Eu tô fazendo a parte da corrida lá. Você falou que nessa última seletiva você ficou em 4º lugar, né? Eu fiz... No JI, eu fiquei em 4º lugar no arremesso. E no GBH, que é os Jogos Claros de Belo Horizonte, que foi ali no CTE, eu também fiquei em 4º, no de disco. Legal. Porque eu queimei o último. Se não tivesse queimado, eu ficava em 3º. Mas aí... Eu faço o disco mais porque o professor me coloca, porque eu não gosto muito. Porque no início eu não sabia muito como é que era. Eu perguntei, professor, eu quero testar as coisas. Aí eu testei o peso, o disco, e como tem pouca gente, pouca menina nessa parte, ele me coloca nas competições. Entendi. Mas é bom que sou melhor nele do que na corrida. E a rotina de treino é puxada? O professor ele é bem de boa. Às vezes, assim, você tá com uma dor, ele dá um treino mais leve pra você. Mas tem dia que é mais pesado, claro. Então tem dia que o povo chega, nossa, hoje vai ser pesado. Porque é mais ou menos assim, um dia é leve, outro dia é pesado. Aí tem dia que é muito leve, tem dia que é assim, rodagem, é só corridinha fraquinha pra todo mundo. O povo chega no outro dia, nossa, hoje vai ser loucura, hoje ele vai destruir todo mundo. Depois vai vir descontando. Mas é muito legal. Tem dia, tipo, nas épocas do JI... Ele dava treino muito leve, porque ele falava que a gente ficava pulando no JI e cansava. Mas é muito legal, eu gosto muito. E você tá fazendo judô, Augusto? Judô. Como que tá sendo a experiência do judô lá? Bem bacana também. Eu já tinha feito judô quando eu tinha 8 anos, e inclusive com o mesmo sensei, com o mesmo professor do colégio militar. Coincidência? Muita coincidência. Ele dava aula na UFMG, num projeto que tinha lá. Aí olha que mundo louco. Eu saí do judô da UFMG pra fazer o cursinho pra tentar no 6º ano, colégio militar. Aí eu acabei não passando, aí eu fiquei um ano ali meio sabático, e depois voltei pra tentar voltar aos estudos pra passar no 9º. Passei e encontrei o professor de novo lá no judô. Não é que legal, cara. Mesmo professor. Você acabou abrindo mão ali no 6º ano do judô e não deu certo naquele ano. Sim. Aí agora no 9º você conseguiu reencontrou até o próprio professor. Pois é. E em relação à rotina, o judô é bem bacana. São 2 vezes por semana. Só que o judô é meio puxado porque quando você... não é, por exemplo, atletismo que você cansa fisicamente. Se você cansar, você apanha lá, né? Então, tem essa parte, mas eu gosto muito. É muito bacana. O judô é muito bom, cara. A filosofia do judô também é muito, muito interessante. Eu acho que ela agrega muito. E a disciplina que eles aplicam no judô é pra vida toda também, porque é um esporte muito tradicional, né? Então tem os ritos, assim, né? Busca a tradição, busca a disciplina. Isso ajuda muito também. E os eventos extra-classe lá? Como que funcionam? Tem muita coisa? Muita coisa. Muita coisa. Você fala mais de competições, assim? Alguém quer abrir? Não, pode falar. Tem o JI, que foi, acho que o primeiro, não foi? Lá dentro do colégio, que é os jogos internos. Que é entre anos. Por exemplo... 6º contra 7º, se não me engano. Só as companhias. São as companhias, Primeira companhia, contra a segunda, contra a terceira. Mas competições internas, assim, entre companhias. E é bem legal. E isso é um dia, uma semana? Como que funciona? Uma semana inteira. É uma semana a melhor semana de aula. E aí vocês não tem aula, só jogos. Só jogos. Mas tem comida de graça, é muito bom. É mesmo? A PM lá fortalecendo. Eu nunca tinha visto isso da escola dar comida assim de graça, sabe? Essa parte da comida é a parte boa. Não, tem dia que já chegou a ser bolo, biscoito recheado, açaí, eu acho que eu vi eles fazendo um cachorro quente lá na barraquinha também. Coisa boa. E a competição é muito legal. Porque todo mundo, a maioria participa, né? Porque como não é algo entre equipes, é algo entre o ano,
então tá faltando vaga assim, você entra. Então você acaba participando de muitas coisas. Teve um dia que eu cheguei lá, eu nem sabia. Aí o povo, nossa, tá precisando de dente no Duatlo. Eu vou, não tá faltando gente, não tinha ninguém. Eu fui no Duatlo, eu fui na orientação, sem eu nem saber. Foi jogando tudo. O único que eu tinha escrito era no arremesso. Aí o resto eu fui indo, porque faltava gente, eu ia. E foi muito legal. Eu gostei muito. Principalmente a orientação, foi uma coisa muito legal. A orientação muito bacana, né? E foi na mata lá dentro mesmo. Foi na mata lá dentro. Fiquei morrendo de medo de ficar perdido. Porque teve uma hora que eu passei num lugar lá que eu errei o caminho. Eles te dão um mapa, né? Eu errei o caminho. Aí eu entrei num caminho lá que tava escrito assim, cuidado, tiro real. Porque o povo falou mesmo que o povo da CPOR treina lá e tem medo de dar tiro mesmo. Eu fiquei morrendo de medo. Mas é tudo supervisionado, né? Tem gente acompanhando e tudo mais. Eu acho que sim. Começar a deitar no chão no meio da prova. Fiquei morrendo de medo. E você participou também, Fabrício, dos jogos internos? Felizmente não consegui me inscrever para nenhum esporte, porque já tinham se inscrito em todos os que estavam precisando de inscrição, eu não cheguei a ver que estava precisando. Além do fato de eu não praticar nada lá dentro, já influenciou um pouquinho também, então eu fiquei só... Você estava comentando isso comigo, inclusive, né? Vocês não têm obrigação de fazer um esporte no primeiro ano do ensino médio. A gente não sabe os mais novinhos, mas a gente não precisa. É opcional. Opcional. Posso complementar uma coisa aqui? Claro. Isso vale muito na questão do conceito, né? Tipo assim... Porque isso realmente cria uma imagem boa de você. Não quero falar nada não, mas aluno de destaque aqui, viu? Aluno de destaque, aluno de destaque do ano. Destaque do ano. Como que é esse aí? Conta pra gente. Eu tava conversando com o pessoal, aí o nosso monitor, o Sub, ele chegou assim em mim e falou que eu e mais uma aluna de outra sala seria o destaque do trimestre. Que legal, cara. E quais são os critérios? Olha, ele não falou assim, mas por cima eu acredito que deve ser comportamento e nota. Minhas notas não estão as melhores assim, mas entre a média eu acho que tá bacana. Agora, comportamento, ele gosta um pouco de mim. Augusto é padrão. O homem é fiel positivo. Mais ou menos. Mas aí a gente ganhou até um certificado do aluno de destaque. Que legal, cara. Tem a fotinha também. Muito bom. E, obviamente, você participar do judô deve agregar. Com certeza. Atividade extra-classe, eles contam muito. Eu não sei muito bem, eu posso falar alguma coisa errada, porque a gente tá lá só alguns meses. Mas no final, eles ranqueiam, assim, os alunos, né? Tem os batalhão que fala, né? Batalhão escolar. Batalhão escolar. Aí, uma coisa que pesa muito, além da nota, é o que você faz além. Por exemplo, esporte, Olimpíada, Grêmios, se você viajou pelo colégio, se você competiu algum, tipo, GBH, Geng, que representando o colégio, isso conta muito na classificação como aluno lá dentro. E aí vocês ganham um Alamar lá no final. O Alamar é mais em relação à nota. Sem esses critérios. Sim, mais em relação à nota. Não sei se deve ter alguma coisa em relação a conceito também. Nota. Mas eu acho que é mais nota. Mas agora, essa classificação no final do ano do batalhão escolar, nota além da nota, o que você faz além pesa muito. Que legal. Olimpíadas científicas também, é bem bacana. E vamos falar um pouco aqui também da rotina do cursinho, né? Que com certeza ajudou vocês a chegarem lá. A gente sabe que não é um ano fácil. Fabrício e Luiz, inclusive, fizeram 2 anos esse processo, né? Teve um momento de dificuldade, né, Luiz? Algumas dificuldades, e vocês superaram todas elas. Eu sempre deixo essa pergunta normalmente para fazer para o final, mas a gente já está no nosso bate-papo aqui falando do colégio. Vale a pena esse sacrifício todo que vocês tiveram? Inclusive vocês dois que tiveram por 2 anos. Com certeza, logicamente, né? Foi até satisfatório no começo do segundo ano, você já vem com aquela bagagem de antes, aí tipo assim, no começo do ano tá todo mundo começando, aí você pega a prova anterior pra fazer, tipo assim, é legal você subir o nível de vez em quando, então tipo assim, mexer com outras provas, outros concursos, por exemplo, EPICAR, Colégio Naval, pegar questões de fora pra fazer também, você consegue fazer, é muito satisfatório ver sua evolução com o passar do tempo, sabe? Tipo assim, eu e o Fabrício, a gente já começava a fazer essas provas, tipo assim, no começo do ano a gente já tava fazendo, né? Então, tipo assim, foi muito bom, ajudou muito, porque nivelar pra cima é muito importante também. Sem dúvida. E o Fabrício, você também
teve dificuldade ao longo do caminho. A gente sabe dos desafios que você enfrentou e tudo mais. Eu lembro, inclusive, cara, teve um dia que eu fiquei muito orgulhoso. Você vai lembrar desse episódio, que a gente ia ter simulado lá no sábado, no cursinho presencial, e você tinha uma viagem marcada, eu não sei se era sítio da sua família, ou o que era, e você virou e falou assim pra sua mãe: não, mãe, eu não vou não, assim, eu vou fazer a prova, eu vou ficar pra fazer. E eu lembro que aquela cena, assim, ela representou muito, porque vendo de fora, eu falei, cara, ele tomou uma decisão, ele quer, ele tá abrindo mão do lazer dele, da convivência com a família, inclusive, pra vir fazer uma prova. E a gente sabe que isso não é comum nas pessoas da idade de vocês. E quando você falou isso, eu lembro que você falou comigo, inclusive, eu falei, cara, agora eu acho que ele vai. Agora vai dar certo, porque ele decidiu. E como é que foi essa história, Fabrício? Abrir mão de algumas coisas que eu sei que você abriu também, até da convivência familiar, valeu a pena, foi difícil? Me fala um pouco sobre isso. Sempre é difícil, né, a questão de abdicar, mas é necessário para a gente conseguir chegar onde a gente quer. Eu diria que valeu muito a pena. O colégio realmente é diferente de todas as escolas que eu já estudei. Além também da bagagem, né? Que a questão de estar acostumado a estudar, estar acostumado a planejar para as coisas que eu quero, vai me ajudar muito também, mesmo depois quando eu sair do colégio. Pra Você casa. quer ser médico ainda? Não. Mudou de ideia? Eu tô repensando muito as coisas, sabe? Repensando talvez a área militar, sabe? Tem legal. Muitas opções, o colégio abre muitas opções. O cursinho também me deu muita base pra... como eu falei da questão da bagagem, né? Por caso eu queira decidir fazer alguma prova. Então, toda essa questão de abdicar vale a pena para você conseguir, mesmo que eu não tivesse passado, eu ainda ia ter a bagagem, sabe? Para caso eu decidisse fazer, seja o Enem, seja qualquer outra prova, ITA, que é muito... cobiçado e muito temido também, SpaceX, ESA, FUVEST, e querendo ou não, isso chega a impactar positivamente para essas outras áreas também, sabe? Sem dúvida, vocês tiveram uma base muito forte, né? Esse concurso que vocês passaram, ele é muito difícil. Eu me atrevo a dizer que ele está entre os mais difíceis, se não o mais difícil do Brasil, nessa faixa etária. Eu pego aquela prova de matemática lá que vocês fazem, todo ano assim, eu apanho terrivelmente nela, assim, sabe? Até consigo fazer, mas não no tempo que vocês fazem, inclusive. Então, assim, essa base nunca vai ser tirada de vocês. Vocês sabem disso. E uma coisa que eu acho muito interessante, eu lembro que você falava que queria ser médico, mas você pode mudar de ideia. Normal, ok, você vai amadurecendo, vai conhecendo coisas novas, mas o mais importante é você chegar lá na frente e poder escolher o que você quer ser, o que você vai fazer. Não é porque te faltou opção, não é porque foi imposto alguma coisa. Você vai falar, não, eu quero fazer isso, eu vou fazer. Eu tenho plena capacidade, plena confiança. Vocês já venceram um processo muito difícil. Isso vai deixar marcas psicológicas pelo resto da vida, positivas em vocês, e assim, vocês sabem, né? A gente já falou inúmeras vezes, o futuro de vocês é brilhante, o presente já está sendo, e o futuro é mais ainda, porque não acabou, né? Ainda tem muita luta pela frente. E, Camilo, me fala um pouco aqui também. Eu vi você frequentemente lá no cursinho, igual eu falei, até fora de horário, estudando, etc e tal. Você também abriu mão de muita coisa. Como é que foi esse processo? Foi difícil? Foi doloroso? Eu falo primeiro da virada de chave que eu tive, assim, porque eu acho que todo mundo tem essa virada de chave, né? E a do Fabrício foi quando ele deixou de ir pro sítio. E um dos momentos que eu acho que foi uma das viradas de chave que eu tive foi uma vez que eu tava saindo do simulado. Estava eu e o Luiz, lembra? E chegou você. E a gente tava lá conversando. No final. No final do simulado. Era simulado do Naval ainda. Lembro. Aí eles começaram a falar com a gente. Aí falando, já tá na hora de pegar pra fazer. Porque eu não tava, assim, muito focado igual eu costumava estar no final, né? Tipo, pegando as provas igual eu tava. Eu lembro que depois desse dia, eu parei na banca, né? E imprimi todas as provas do Colégio Naval pra eu fazer. Eu lembro que a gente falou do Rafa, né? Que o Rafa tava fazendo um bocado de prova no ano anterior. Foi um dos momentos que eu percebi. E eu percebi que pra
se você queria mesmo, você tinha que abrir mão de muita coisa. Eu abri mão de muita coisa. Uhum. Na escola mesmo, eu mal prestava atenção nas aulas pra ficar fazendo lista do cursinho. E valeu muito a pena. Eu não trocaria por nada isso. Eu sei da dedicação de vocês, porque realmente é difícil. Então, eu não canso de falar isso. Vocês me escutam falar isso o tempo inteiro, que eu tenho um orgulho muito grande de vocês. Porque não é fácil fazer o que vocês fizeram. E ainda fazem, né? Muitos adultos não têm nem coragem de começar o que vocês começaram. E vocês começaram, quando deu errado, entre aspas, vocês voltaram, vocês continuaram, vocês persistiram e hoje vocês estão colhendo o fruto mais do que justo, né? Disso tudo. Agora é uma semana de jogo com comida de graça ainda no colégio militar, né? E o Augusto, como é que foi no seu caso, cara? Eu tenho uma admiração muito grande também pela sua mãe. Sua mãe tem umas metáforas, cara, que eu já falei que ela tem que gravar com a gente aqui. Que um dia ela disse pra mim que ela ia fazer uma festa do boleto. Eu falei, como que é a festa do boleto? Ela falou, não, agora eu vou comprar um bolo aqui em casa e vou comemorar. Que essa parcela eu não pago mais, que é a do cursinho, e nem a da escola, né? Porque agora você está estudando lá praticamente de graça. Sim. E vocês até mudaram pra perto do colégio, né? Mudamos, agora está pertinho. E eu brinco também que minha mãe já era um coronel dentro de casa, né? Antes de entrar no colégio, já tinha um coronel em cima. Sua mãe é fenomenal. Ela é em cima das coisas. Mas em relação à rotina, eu falo por conta própria que eu tive que me adaptar muito. Porque eu comecei o ano do cursinho eu saía da escola, ia pra casa e ia pro cursinho. Só que o cursinho era 6h30, salvo engano. E eu pegava muito trânsito, eu morava em Sabará, na divisa com Belo Horizonte. Então eu pegava muito trânsito, o horário de pico todo era ali do início ao fim. Então essa adaptação que eu tive que fazer foi crucial, sabe? Eu falei, não tá dando certo isso. Tem que mudar meu plano. Aí o que eu pensei? Vou começar a fazer online. Eu vou ter mais tempo pra chegar em casa, estudar. Só que aí também eu não tinha disciplina, estudando online. Aí eu tava indo pra casa, eu enrolava, ia pra academia, estudar era a última coisa. Falei, também não tá dando certo. Mudei, não deu certo. Vou ir pro plano final, plano C. Eu vou sair da escola e vou pro cursinho. Que aí eu saía da escola 12h30 mais ou menos, almoçava. Às vezes levava marmita de casa mesmo, esquentava no colégio. E vou pro cursinho. Aí eu vou chegar lá 2h, 2h30. E vou ficar lá estudando, porque é o único jeito que eu vou ter de estudar. Isso a Camille já tava lá, né? Porque eu me inspirei na Camille. Porque ela tava lá, acho que tinha umas outras pessoas também que já estavam indo, os outros 2 alunos. Eu vou pra cima também, porque eu tô vendo o pessoal me superando. E inclusive eu me inspirava muito neles. Nos 3 também tinha um Marco, que eles eram outro... Eu vi eles assim, um objetivo, porque eles eram... Eu via eles acima da média da turma. E eu me vi ali um pouquinho degrau abaixo deles. Eu falei, nossa, eu quero alcançar esse pessoal. É legal. Eles vão bem lá nos simulados, eles prestam atenção na aula, as questões eles que fazem, eu vou colar neles. Fabrício só fazendo menos bagunça. Fabrício só fazendo menos bagunça. Aí eu fui pra cima e colei neles. A Camille me ajudou muito. E na tarde ela tirava muita dúvida. E fui pra cima. Aí no finalzinho foi... estudar de 2h ali, igual ela falou também, essa parte corta depois. Na hora da escola, nossa, raramente eu estudava pra escola. Essa parte, né? Mas a escola fica mais fácil fica também. Mais, não, a escola se eleva, é natural. É um nível muito abaixo. Eu cheguei que a um estágio de levar gramática pra escola, aí eu ficava com a gramática em cima da mesa, assim, só grifando, só fazendo anotação em cima dela, e a aula de português. Na hora da aula de português, eu deixando rolando a aula da professora. Professora muito boa, mas eu tava em outro ritmo. Eu tava em outro ritmo e era outra matéria, outro foco. Porque porque no cursinho você tem que ser mais objetivo no que você vai estudar. Sim. Não pode ficar dando muita volta. E essa gramática era boa. Acho que foi vocês que recomendaram também do Pestana, gramática para concursos. Que ela era bem metódica, assim. Então eu estudava capítulo por capítulo, assim. E na gramática mesmo, lá na aula de português, estudando português, por conta própria. E sobre a quantidade de exercícios de matemática? Quando você entrou nessa nova dinâmica que vocês faziam muitos exercícios lá à tarde, né? Vocês ficavam, pelo menos a maior parte do tempo que eu via, vocês estavam por conta da matemática, inclusive. Vocês perceberam uma evolução muito grande, assim, desde quando vocês começaram a praticar mais?
Que é uma coisa que eu sempre bato muito martelo. Você lembra, né, Fabrício? Um dia lá que eu cheguei a pegar seu caderno, falei, cara, tem que fazer mais exercício, tem que caprichar mais na lista, tá desorganizado, você tá tentando, mas essa organização não dá. Meu caderno era uma bagunça. Com certeza, você lembra? Era um caderno só para as 2 matérias. Era muito bagunçado. Aí chegava uma página, tava lá a fórmula de Bhaskara, na outra tava regra de acentuação, por exemplo. Eu lembro que eu te perguntei um dia, falei, você tá fazendo as listas? Aí você falou, não, tô fazendo. Aí eu falei, então deixa eu ver como é que você tá fazendo aqui. Aí era o que você falou, português misturado com matemática, uma conta em cima, outra embaixo, aquela bagunça toda. E depois você entrou num ritmo muito bom também de fazer provas com os meninos, de fazer muita prova. Você percebeu uma evolução muito grande quando você começou a treinar muito as questões, treinar muito fazer exercício? Com certeza, porque é no exercício que você vê na prática aonde que você tá, onde que é seu ponto forte, onde que é seu ponto fraco, você precisa melhorar. A questão dos exercícios é fundamental. Você tem que sair um pouco da teoria, sabe? Ir mais para a prática, ver como é que funciona aquilo que você estudou na prática. Não só para matemática, sabe? Tem que ir para o português também, porque questão do português pode ter alguma coisa que você deixa escapar. Matemática também, você pode errar alguma besteira, sabe? Então por isso que você tem sempre que estar exercitando para sempre ver onde você tá errando, o que você tá dominando melhor, o que você precisa melhorar. É fundamental, sabe? Verdade. Tem uma frase do Vitor que eu gosto muito, vocês já devem ter escutado ele falar. Toda prova tem um sotaque. Então toda prova tem um cacuete dela, o jeito dela. Então quanto mais você repete, mais você vai entendendo o que a banca quer ali que você faça, né? E você também foi exemplo disso, Luiz. Eu lembro que a gente conversou uma época lá sobre o Rafa. Que o Rafa estava viciado em fazer prova no ano anterior, né? E muito bom em fazer prova, e foi aprovado também no ano anterior que você foi aprovado. Ele acabou sendo inspiração também. E você chegou e foi para um ritmo também parecido, de fazer muita prova, muito exercício. Isso mudou muita coisa quando você começou a praticar mais? Pô, com certeza. Por exemplo, no intervalo, né, nas férias lá do fim do ano da escola, antes do cursinho começar, depois que a gente não tinha conseguido nossa aprovação, né, o Fabrício no nosso primeiro ano, pô, eu comecei a conversar mais com o Rafa, tipo assim, pegar, tipo assim, ele me recomendar os exercícios que ele passava, algumas outras listas de fora do cursinho também, e eu fui pegando, assim, as dicas com ele, pegando como ele fazia, o modo, a maneira que ele praticava, e, pô, fui compartilhando com o Fabrício, né, porque na época a gente ainda não se conhecia, tipo, a Camila e o Augusto. Pô, o curso não tinha começado ainda. E nas férias lá, pô, a gente estudando, né? Fazendo um monte de lista e aproveitando o tempo máximo possível, né? Porque não tinha escola. Então a gente tinha nossa manhã livre inteira pra fazer o que quiser. Então a gente aproveitava o máximo possível esse tempo. Isso é muito bom, cara. E no cursinho, igual a gente estava comentando aqui agora, a gente sabe que tem as dificuldades, né? Tudo são flores. Você teve um momento difícil de pensar em desistir? Como é que foi isso? Eu acho que isso daí faz parte, tipo assim, de qualquer coisa difícil. Tipo assim, eu acho que se tá difícil, bate aquela dúvida sempre, tipo assim, mas se tá fácil, tá errado. Tem que ser difícil, tem que estar difícil pra estar no caminho certo, sabe? Então eu acho que isso vai chegar, qualquer hora chega na cabeça, tipo, de todo mundo, sabe? Mas a questão é se você tá realmente querendo aquilo, realmente focado, você não vai deixar isso te abalar. Sua motivação é mais forte do que esse mero pensamento. Sim, e o que você pensava nesses momentos de dificuldade? Como que você se motivava? Tipo assim, logicamente eu pensava, pô, no objetivo, o colégio é um lugar muito bom, né, tudo que oferece, mas tipo assim, olha o tanto que eu evoluí até aqui. Tipo assim, eu acho que além da matéria em si, o cursinho também te edifica muito em questão de pessoa. Pô, cada um se superou também. O Augusto e a Camila indo de tarde pro cursinho pra fazer lista, fazer exercício, prova. Tipo assim, querendo ou não, você desenvolve uma autonomia, você melhora essa questão, assim, uma logística, saber se virar mais, isso ajuda demais. Então, tipo assim, pô, eu quero crescer mais, sabe? O planejamento, estratégia, né? Você mesmo falou, né, Augusto? Eu comecei de um jeito, aí fui pra outro, fui pra online, depois eu tentei uma outra alternativa, você vai se reinventando ali pra melhorar, né? Que é muito importante também. Com certeza. Sim. E você mudou muita coisa em relação ao primeiro ano, Luiz? Bom, com relação a, tipo assim, a questão de pegar o ritmo, no primeiro ano, o ritmo de estudo em si, eu demorei um pouco mais pra pegar, foi um pouco mais devagar, só que com o passar do tempo, no segundo, eu já tava, tipo, pô, falei, a gente tava estudando nas férias, então, tipo assim, eu já comecei o cursinho já no ritmo já, né? Então, pô, já comecei o ano, pô, fazendo um monte de prova, um monte de exercício, um monte de lista, então, tipo assim, isso me ajudou, porque no segundo ano eu já tava, tipo assim, já tava na minha sequência, já estudando, já tava no jeito já. Mas só o que te motivou a ter essa mudança de comportamento? Você não tava nesse ritmo todo no primeiro ano. Foi justamente o que o Fabrício tinha falado também, de a oportunidade tá aí, pô, não posso deixar passar, né? Tem que aproveitar. Porque, querendo ou não, tipo assim, é uma coisa que
vai mudar a minha vida, sabe? Mudar, assim, pra um colégio tão bom, que oferece tanta coisa. É uma coisa que vai mudar por muito tempo. Vai ajudar em casa, tipo assim, estudar em escola particular também, né? Querendo ou não, ajuda de custo. É uma economia, né? A mãe do Augusto fez a festa do boleto. Não ia pagar mais boleto de escola. E uma coisa que eu acho que é o que eu comentei também, que vai marcar para sempre. Vocês aprenderam que o esforço vale a pena. E que vocês são capazes de superar qualquer obstáculo. Cada um de vocês, de forma individual, teve uma dificuldade ou várias dificuldades ao longo do processo. E vocês, por capacidade própria, dedicação própria, foram lá e superaram isso tudo. E vocês podem pegar esse exemplo pelo resto da vida, né? Se quiser ser militar, vai ser militar. Se quiser ser médico, vai ser médico. Se quiser ser lutador, vai ser lutador de judô. Que vocês podem ser o que vocês quiserem. E vocês têm essa plena consciência agora, porque vocês viram isso na prática, né? Isso eu acho que é o mais importante. E igual a gente sempre fala para vocês, vocês também agora têm um peso maior, uma responsabilidade maior, que é de continuar sendo esse exemplo que vocês foram. Vocês se apegaram a alguns exemplos, a gente falou do Rafa, a gente falou da Camila, a gente falou de algumas pessoas aqui. E hoje, inclusive, nesse episódio, vocês vão ser exemplo para os meninos que estão lá hoje. Quando vocês vão lá no cursinho falar com os meninos também, vocês são exemplos. Então, eu tenho certeza que vocês têm essa responsabilidade e têm essa consciência que o melhor de vocês é sempre importante de ser dado. Porque o melhor de vocês dá bons resultados, não só para vocês, mas compartilhados também, né, com as outras pessoas. Eu acredito que até dentro de casa isso aí deve ter ajudado um pouquinho, não? Como é que tá a rotina familiar, assim? Agora é o meu filho que estuda no colégio militar, né? Dá um orgulho a mais, eu tenho certeza. Vale a pena, né? Esse brilho agora ressaltado aí para todos vocês. Com certeza. Minha mãe faz questão, assim, acho que da primeira vez que eu usei farda, da gente almoçar fora, pra todo mundo ver. Ela não falou, mas eu vi que foi meio entendido ali entre as linhas. Porque, com certeza, a farda, querendo ou não, também é um marco muito... É um marco do colégio. Aí, minha mãe, assim, sem querer, meio querendo, ó, meu filho ali. Deixa eu mostrar pro mundo, né? Meu filho fardado, esse orgulho todo. A Jane conta essa história também, que ela fazia a mesma coisa com os filhos dela. E levava pra andar na rua, de filhinha, né? Eram 3 na casa dela. Igual a Pata e os patinhos, um andando atrás do outro lá pra poder se exibir. E, ô Fabrício, como é que foi a sensação de colocar a boina, de colocar a farda lá no dia da cerimônia? Foi uma sensação de vitória, sabe? Minha mãe mesmo falou, quando ela colocou a boina na minha cabeça, que foi uma vitória muito merecida, uma vitória que marcaria a minha vida para sempre, né? Sim. A questão também de ser aprovado no concurso é uma coisa que, quando a gente consegue, a nossa cabeça leva um tempo pra digerir, sabe? Tipo, era um negócio que antes parecia... Você não acreditou, né, quando eu te mandei mensagem? Não, eu lembro que você ficou sério. Mas eu passei mesmo? É verdade? Você tem certeza? Eu falei, tenho, eu tô vendo aqui, tá na minha frente. Não é outro Fabrício, não? Não, tipo, é um negócio que quando você tá no meio do processo parece ser impossível. Eu achava que eu não ia passar por conta dessa questão de parecer algo inalcançável, inatingível. Mas depois que você passa, você sente uma mistura de sensações, sabe? Isso foi o que eu senti também recebendo a boina, quando eu vi meu nome na lista de aprovados, porque era um negócio que parecia ser inatingível, mas eu atingi, sabe? Dá também, melhora muito a questão também da autoconfiança, você percebe que você é capaz de fazer o que você quer, que o que você quiser você consegue por meio do esforço. Então dá pra dizer que é uma mistura de sensações positivas. Muito, algo até difícil de explicar, sabe? É sensacional pra gente também, a gente vibra muito quando a gente vê vocês lá, em todas as ocasiões. Eu já disse, é um orgulho muito grande, porque vocês são merecedores, né? Não é um processo fácil, muito pelo contrário. E, Camille, como é que foi pra você quando você vestiu aquele uniforme pela primeira vez e colocou a boina? Não, eu fiquei muito feliz, porque eu já tinha feito cursinho antes, né, no 6º ano. E no 6º ano, eu acho que é mais os pais que falam com os filhos, que vão fazer. Não é muito da pessoa que vai falar, não, eu quero fazer. E no 9º, foi eu que perguntei, mãe, eu quero fazer cursinho pro colégio militar de novo. Então já é uma coisa mais que você quer. Então, conseguir isso, nossa, eu fiquei muito feliz, que era meu sonho, era realmente meu sonho. Eu sempre, desde o 6º, eu sempre quis... Eu não consegui fazer a prova 3 vezes. Eu consegui fazer na primeira vez, com o cursinho, aí na segunda,
quando eu tava no sexto, eu fiquei por meio ponto, assim, de passar. Bem pouquinho. Aí na terceira vez eles já tinham mudado o edital, que eu não podia fazer de novo. Mas tem muita gente lá que já tá 3 anos pra... Antigamente podia tentar até 3 vezes, né? Mas quando eu vi que eu passei, eu descobri lá na escola. Eu tava tendo aula, aí chegou mensagem no meu telefone... E era no dia, né? Eu já tava desesperada. Aí chegou mensagem, acho que foi a Carol que me mandou. Aí eu desliguei o telefone e falei, não vou ver, deixa eu ver lá em casa. Só que todo mundo começou a me ligar e eu não tinha visto a minha nota, né? Eu lembro até que o povo do cursinho, vocês ficaram perguntando, eu não pra queria gente fazer falar. o ranking, aí você não tinha falado, tava um mistério danado. Eu tava com medo, porque eu via que as notas não foram, assim... As notas foram boas, mas em comparação com o sexto que você viu que o povo, o primeiro lugar ficou com 18, depois foi 19, teve gente que tirou até total na prova. É um perfil de prova muito diferente, né? O nosso ficou com 12, 11. E meu pai me falou que eu tinha tirado 11 em matemática. E eu fiquei, nossa, é pouco, eu acho que eu não vou pegar. E eu via no cursinho, o povo ficou um pouco maior, eu ficava com medo. Eu falei, não vou ver, vou esperar. Mas foi muito bom. Colocar a boina foi... Quem colocou a boina em você? Foi minha irmã. Foi aquela que ela ia colocar em mim. E a outra ia colocar o Alamar, quando eu ganhasse o Alamar. Que legal. Aí a gente organizou assim. As duas colocaram. Eu coloquei, depois eu tirei, coloquei na outra, porque elas são gêmeas aí. Mas foi muito bom. Que show. Eu acho que essa questão que eles falaram da superação em si... Porque eu acho que foi um dos momentos mais legais da minha vida, era meu sonho. Além de passar, era voltar no cursinho. Voltar e falar. O Fabrício, infelizmente, não deu muito mole de ter ido. Mas a gente foi, e sem cadeira, faz parte da aprovação, eu acho. Você voltar e falar. Porque eu via o pessoal, eu tava comentando com meu pai isso hoje mais cedo, que eu queria falar isso. Você falar pros novos alunos, né? Falar pros novos alunos. Ir lá no cursinho, depois de aprovado, e começar com os novos alunos. Porque eu via eles, porque também eles vieram quando eu tava estudando. O pessoal do ano passado, do ano retrasado, né? Eles falaram, e eu vi eles como semideuses, assim, a alcançar. Eu idolatrava eles. E depois que eu consegui passar, eu falei, não é tão difícil assim. Tipo assim, é difícil, mas é pra todo mundo também. Então, não é algo impossível de passar. E quando eu passei e voltei, foi igual o Fábio falou, uma mistura de sensações, assim. Porque foi uma superação, assim. E ver o pessoal lá também, o ciclo repetindo, né? Não para. É sempre a nova geração vindo. E os próximos aprovados vão voltar também pra falar. E esse ciclo é muito bonito, assim, de superação de todos. É muito legal isso que vocês falaram, que as coisas às vezes parecem impossíveis, mas só são impossíveis até alguém ir lá e fazer, né? Então, assim, parecer distante, parecer longe, hoje não tá distante, né? Vocês estão lá dentro, vocês realizaram. E isso é muito bacana. Essa perseverança, igual o Luiz comentou aqui também. É difícil? Vamos desistir? Jamais. Você só perde se você tiver desistido. Se você tiver desistido, você perdeu. Se você não tivesse sido aprovado, você não perdeu. Você continua no processo. E a aprovação vem, né? Como foi o caso de vocês. E não são semideuses, né, Augusto? A gente de carne e osso. Pois é. E não são só semideuses, como são pessoas comuns, assim. A gente às vezes idolatra tanto, falando, coloca o quesito sorte, coloca o quesito inteligência, assim. Sim. Mas é esforço. É só esforço. Exato. Claro, a inteligência vai vir com esforço, mas... Eles não nasceram sabendo nada. Ele foi bunda na cadeira e estudo, porque senão não passa. Ainda mais uma prova tão específica, né? Igual a gente tá falando, não tem nada a ver com a escola. A escola não consegue acompanhar esse ritmo. Então o esforço vai realmente beneficiar quem se esforçar mais. E no final das contas funciona, né? É um processo, é um caminho que dá resultado. É justo também, né? Quem se esforça mais... Exatamente. Não tem atalho pra passar. Exatamente. É uma prova muito justa. E agora, inclusive, somaram também a redação, né? Na nossa época não tinha, agora um extra pra estudarem. Exatamente, pra praticar. Você sabe da história, né? A gente tem um aluno lá que a Jenny já mandou ele fazer uma redação mais de 50 vezes. O mesmo tema. Sério? No nono? Ele tá no oitavo. Ele errou uma vírgula lá, a Jenny fez ele voltar pela última vez. Mas agora tem certeza que a redação tá boa. É o esforço. Exatamente. A redação dele vai ser boa. Tenho certeza que ele vai tirar uma nota boa. Porque ele tá empenhado no processo, né? Que é o mais importante. Sim. E no final das contas, essa disciplina faz uma diferença enorme.
E com resultado positivo, de vocês verem que isso realmente funciona, né? É uma prática importante na vida de vocês. E, Augusto, me conta aqui mais uma coisa. Vocês têm encontrado os meninos do outro ano lá, os semideuses, que eram semideuses? Vocês encontram eles lá, o Rafa, o Bernardo, sim. A Rafa também. Pois é, a gente encontra eles lá na semana 0, inclusive. Eles estavam conversando, eles conheciam o Luiz, o Fabrício. Aí eu já introduzi também, comecei a falar com ele. O semana 0 é legal demais. Eu tava comentando com todo mundo aqui. Explica aí pro pessoal o que é a semana 0. É porque assim, tem a adaptação, né? Sua primeira semana lá, porque tipo assim, não é propriamente uma semana com aula, matéria, mas os cotonetes, né? O pessoal que entrou esse ano vai lá pra receber justamente instrução de questão de ordem unida, mais coisa assim voltado pro lado militar, né? Pra pessoa já se adaptar. Então, tipo assim, quem te ensina todas as questões de ordem unida, na maioria das vezes, são os próprios alunos. Então, tipo assim, é muito doido você ver a pessoa que tava lá no cursinho com você antes, agora te ensinando, tipo, ordem unida, como é que funciona tudo direito. É legal. Eu comentei que ciclo, né? Ano que vem, com certeza eu vou estar lá na semana 0. Que legal. Faz parte. Vai ensinar os novos. E se Deus quiser, mais alunos nossos lá com também, certeza, né? Ano que vem. Ensinar pra eles. Ensinar pra eles, exatamente. Puxar o pé deles lá. Mostrar que o colégio não é fácil. Pois é. E como é que foi essa semana de adaptação lá pra você, Camille? Como é que ela funciona na prática? É, assim, a gente fica de cotonete, né? A gente fica de cotonete até... O que é cotonete? A gente vai de blusa branca e calça jeans. Eles falam que é cotonete porque você parece um cotonete. Parece um azulzinho com branco. Porque eu acho que isso também é uma coisa lá da GES pra você ter a vontade de ter a farda, assim, sabe? E valorizar. Aí, uma semana antes da aula, você fica lá, nos primeiros dias você vai tendo instrução de ordem unida, que é sentido, como marchar, como fazer as partes, volta, volver, essas coisas assim, porque o povo que entra não sabe muito, né, assim. Sim. A gente, ainda mais que veio de colégio que não tem nada a ver com isso, o Fabrício não, né, que ele veio do Tiradentes. Mas a gente não sabe, então aprender assim é muito melhor. E os alunos ensinando fica muito fácil, porque eles ensinam coisas assim, tipo, na volta eu vou ver lá. Porque você tá lá com o pé assim, aí você tem que virar assim pro lado, tipo, meia volta mesmo, você tem que virar 180. Aí tinha gente me ensinando que eu tinha que virar o pé assim, e eu não conseguia fazer desse jeito. Aí chegou a gente, não, faz mais fácil, faz desse jeito aqui, que é muito mais fácil. Aí é muito legal, muito legal. Os atalhos. Os atalhos. Quem tá fazendo na prática, né? Quem também passou pelas mesmas dificuldades que vocês passaram. E durante esse período, vocês ficam em adaptação com esse uniforme, na verdade, que é só a camisa branca e a calça jeans, para depois poder pegar a boina lá na frente. Isso. Só quando vocês já estão inseridos ali no Isso no que a Camille falou, eu nunca tive para pensar, mas é verdade. Com esse ato, eles criam a necessidade de a gente usar a farda. A gente fica na expectativa. Cria um desejo, Cria um desejo na gente de usar farda. Que a gente é cotonete, todo mundo já tá usando farda na primeira... Um mês, não é? Mais ou menos, a gente fica... Aí a gente fica, não, eu quero usar a farda, quero usar a boina. Aí realmente cria uma necessidade na gente que eu pessoalmente tenho até hoje. Eu gosto muito de usar a farda. Porque o pessoal fala do abrigo. O abrigo é o uniforme comum, assim. Sei. Que o pessoal, todo mundo quer o abrigo. É o esportivo. O esportivo. E o abrigo, no primeiro dia, os veteranos falaram que o abrigo era uma moeda de troca. E se você fizesse alguma besteira, você ia ficar de farda. Porque a farda seria... É o diário, né? É o diário, sim. Usa do dia a dia. E o abrigo é o melhor. Aí é moeda de troca. Fez alguma besteira, perdeu o abrigo. E quando a gente usa a farda, a gente realmente sente... É o símbolo do colégio e cria um pertencimento na gente também. O orgulho de pertencer àquilo, sim. Né? Isso é bacana mesmo. E assim, a sociedade de forma geral, quando vem vocês, inclusive, seja no restaurante, igual você falou, qualquer lugar, sabe que vocês são diferenciados, né? A gente tem uma mãe de 2 alunos lá, são mais novinhos, que ela era moça. Aí ela foi fazer uma viagem que, por coincidência, os alunos estavam indo se eu não me engano, para Barbacena, alunos do colégio militar.
E aí ela viu eles ali no avião e falou, esses meninos são diferentes, eles são educados, eles conversam só assunto legal, eles são comportados, etc. E ela falou, quero que meu filho estude lá. E simbolizado pela farda, né? Ela viu aquilo lá e falou, isso é muito diferente do que eu tô acostumado aqui na sociedade aqui fora. E vocês representam isso, né? Por isso a importância também de, durante esse período de adaptação, saber o peso que vocês estão carregando ali de representatividade, vocês estão representando um sistema, né? Um sistema de ensino, um sistema de normas, de disciplina, etc. e tal. Por isso essa necessidade também desse período de adaptação. Com certeza. E aí depois vale mais a pena, né? E você falou da sociedade de enxergar isso. Acho que na primeira semana também que eu comecei a usar a farda, umas 3 pessoas me pararam perguntando do colégio. Aleatórias, pessoas na rua. Aleatória, eu tava voltando pra casa passando por dentro do UFMG, pessoas assim mais velhas, mais novas assim, passa fazendo assim com a cabeça. e perguntaram já umas 3 vezes, vocês em qual colégio? Esse é o militar, 7 CPOR? Mas várias perguntas assim meio... Às vezes a pessoa não tem muito no norte assim, não sabe se é CPR, mas a gente sabe que não tem muito ligação, é só no mesmo lugar. Cria admiração, mas né? que é sempre pergunta assim, você é do colégio? É o Tiradentes? É o militar? Sempre tem essas perguntas. E eu acho que o mais legal também que cria essa admiração toda, que além de tudo, vocês são muito novos, né? Então você já vê vocês ali bem arrumados, bem alinhados, se portando bem, isso cria uma admiração muito grande da sociedade de forma geral. Certeza. Né? E, ô Luiz, como é que foi sua sensação aí de colocar a boina, cara? Então, porque, tipo assim, a boina é uma materialização de todo o seu esforço, sabe? Então, tipo assim, na hora, eu lembrei de tudo que eu fiz, sabe? De toda a caminhada, dos meus momentos difíceis, assim, tudo que eu passei, enquanto, tipo assim, ao mesmo tempo é uma realização, né? Muito forte. Tipo assim, eu penso, pô, dá um orgulho. Você tá, tipo assim, pô, vendo uma aula, tá, tipo assim, dedicando, você tá cansado lá mesmo, tipo, tá tendo aula há muito tempo, você pensa, não, olha o que eu fiz pra estar aqui, olha todo o meu esforço, vale a pena, vamos voltar aqui ao foco. E, pô, é isso, é uma motivação, sabe, no dia a dia mesmo, você pensa, pô, olha, eu tô aqui hoje em dia, era um sonho, eu tô aqui hoje em dia. Consegui. E, o pessoal, pra gente perpetuar o ciclo, igual vocês mesmos falaram, vamos combinar de cada um dar uma dica importante para quem tá lá no cursinho hoje. O que vocês acham? Podemos? Quem quer começar? Posso começar? Pode começar. Uma dica assim na questão de estudos, você fala? Uma dica para quem tá lá hoje no cursinho, que vai estar assistindo vocês e que com certeza vai se inspirar nessa trajetória de vocês para poder conseguir a aprovação no Colégio Militar. Olha, eu vou usar uma dica que eu usei, assim, ninguém me falou, eu fui aprendendo. É a questão do comportamento. Eu acredito que quando você tá no cursinho, como a pessoa se comporta dentro da sala de aula já diz muito sobre ela e seu possível resultado, se ela não mudar. Então eu via, assim, nitidamente que os mais comportados, os mais centrados na aula foram os aprovados. Então, essa questão de comportar, de não atrapalhar na aula, de fazer... sempre buscar fazer perguntas, mesmo que não seja talvez a mais pertinente de todas, mas criar o hábito de perguntar, criar essa intimidade com o professor, não ter medo de perguntar pro professor, sabe? Tem que ser uma relação de amizade. Abordar o professor na rua, assim, se você vê ele, pensa essa questão aqui, acho daqui. Várias vezes, fora do horário de aula, a gente perguntava a questão para eles. Então, esse comportamento. Para dar uma dica, assim, eu falaria para se comportar de forma adequada, de realmente portar. Porque, querendo ou não, o colégio militar não começa lá, começa no cursinho. Sim, a gente fala isso o tempo inteiro. Então, sabe, ter esse comportamento, eu acho um bom começo, assim, crucial também. Crucial para passar. Muito bom. Então, a sua dica é comportamento. Comportamento certo. Luiz, uma dica para quem tá lá vivendo o processo hoje. Simulado e mais simulado. Simulado, tipo assim, tem que valorizar o máximo possível, tipo assim, é a melhor experiência que tem pra você avaliar seu aprendizado e, tipo assim, ver como você tá e praticar uma situação real de prova mesmo. Porque, tipo assim, é muito diferente você tá pegando em casa pra fazer tranquilo, sem nada, sem nenhum tempo, sem tá nada cronometrado, uma questão, e, tipo assim, e o simulado propriamente, porque eu acho que o Vitor já chegou a falar isso algumas vezes, mas sobre no dia caçar a questão. Tipo assim, você não vai, tipo, pô, tô apoiando essa questão aqui, vou ficar nela, tipo, orgulho. Calma.
deixa isso de lado, vai pulando e vai fazendo, tipo assim, tentar matar o máximo de questão que você conseguir o mais rápido possível, e depois você volta nas mais difíceis. Então, tipo assim, o simulado, ele te ajuda a ter essa maldade, essa malícia na hora de fazer a prova, sabe? Seu planejamento de prova, isso é fundamental. Legal. Fundamental. Então, sua dica, experiência com simulados. Aumentar a experiência com simulados o máximo possível. O máximo possível. Fabrício, uma dica aí pro pessoal que tá fazendo cursinho esse ano, que tá sonhando em estar lá onde vocês estão hoje. Então, algo extremamente importante é isso vale tanto para a hora da prova, quanto para os simulados, quanto para o seu dia a dia. Você saber dividir bem o seu tempo. Você ter no seu dia a dia a hora certa de estudar, a hora certa para descansar, a hora certa pro estudo, pro lazer, tudo. Dividir tudo muito bem, sabe? Ter a sua rotina muito bem estabelecida para garantir que você vai fazer tudo da melhor forma possível. Na hora do simulado, é aquilo que o Luiz falou, você tentar eliminar o máximo de questão no menor tempo possível, você também ter o tempo separado justamente para preencher o gabarito, e para dar a prova também, você saber dividir muito bem quando que você vai fazer, por qual matéria que você vai começar, quando que você vai começar a preencher o gabarito. Então, a questão de dividir o tempo é algo crucial. Legal. Em qualquer situação. No dia a dia, na hora da prova, simulados, é extremamente importante. Saber estruturar bem o tempo, tanto para os estudos, quanto na hora da prova em si, né? Saber dividir bem isso aí. Dica muito boa. Camille. Eu acho que questão é o melhor jeito de estudar, porque você percebe ali na prática o que seria você fazer na prova. E, às vezes, ainda mais fazendo muito simulado é o melhor jeito de estudar, porque você tá ali no momento mesmo, é como se você estivesse fazendo a prova. E, às vezes, você percebeu, eu errei esse tipo de questão. Você vê que nessa parte da matéria, você tá com dúvida se fazer mais questões daquilo, isso ajuda muito. Na época do cursinho, tinha hora que eu tava com dúvida em alguma matéria, teve uma época que eu fiquei com muita dúvida em função do segundo grau. E eu peguei e fiz muito exercício, e fiquei boa, e virou uma das minhas matérias preferidas, porque que legal. Você vai fazendo e vai ficando muito bom. Fazer exercício é o melhor jeito de estudar. Você sempre fica bom naquilo que você faz muito, isso, né? Sim. Muito boa dica também. Então, resumindo, comportamento, experiência com simulados, estruturar bem o seu tempo e prática nas questões. Certo? Pessoal, tenho certeza que vocês vão ajudar muita gente depois de hoje. Vocês sabem que vocês vão voltar no cursinho ainda, né, esse ano. Isso não é nenhum convite, é uma intimação para conversar com os novos meninos e também para ter comida de graça, que a gente compra um salgadinho lá, já que vocês adoram. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Eu sei que vocês estão de férias e tiraram esse tempinho para vir aqui conversar com a gente. E pode ter certeza que vai ser muito útil para todo mundo. Então, muito obrigado para vocês. Até a próxima. Tchau, pessoal. Muito obrigado também. Valeu. Abraço. Tchau.